Bom, hoje eu queria falar um pouco sobre um assunto um pouco polêmico, que é como a mídia aborda o suicídio. Não sei se todos sabem, mas eu dei 3 entrevistas sobre o assunto. Primeiro para a revista Galileu, segundo para o Jornal da Record e o terceiro foi para a Band, que ainda não passou. O para Galileu foi assunto de capa, não eu, o tema suicídio. E eu falei um pouco do que aconteceu comigo. Para Record a mesma coisa e para Band também. Então, os três eu falei basicamente a mesma coisa, mas cada um aborda de uma forma. A Band ainda não foi para TV, então eu não sei como que vai ser abordado. Primeiro, o que eu não gostei dessa abordagem foi um pouco. Eu achei que foi um pouco sensacionalista a reportagem como um todo. A capa, as fotos e tal. Não tô falando do que falou de mim, tô falando do assunto como um todo. E, aliás, é um dos requisitos do manual de prevenção ao suicídio da OMS, é não levar o fato como muito sensacionalista. Eu acho que eles levaram ao pé da letra alguns pontos do manual, de não falar como foi feito, mas ao mesmo tempo fez um sensacionalismo em volta. Eu acho que se era, ou você leva a sério o manual, ou você não leva nada a sério o manual. Eu acho que não tem que levar nada a sério o manual, sinceramente. Mas tudo bem. Eles quiseram seguir, mas, poxa, seguir só uma parte, acho que não faz sentido. O que me chateou disso foi que eles enfatizaram muito o fato do meu gatilho, que eu acho que é o menor dos assuntos que deveriam ter sido tratados, porque uma pessoa um pouco mais fria, um pouco mais leiga, um pouco com o olho fechado, ela vai focar só no gatilho. E não vai pensar que aquilo foi um gatilho, e sim como a principal causa, que pelo amor de Deus, né, gente? Não foi, tá? Por favor. Então eu acho que deveria pegar um pouco mais das consequências e falar e focar na prevenção, ao invés de eu falar do gatilho. Enfim, mas até quando saiu a reportagem, eu li e pensei, meio fraco, né? Além de ter me deixado mais velha, eu não tenho 25, eu tenho 24. Eu até comentei com meu namorado na época, ele falou assim, meu, reclama. Eu falei, não vou reclamar, porque isso vai contra a ideia principal de eu estar falando sobre, que é falar sobre, independente do tipo de abordagem, é trazer o assunto à tona, cada um da sua forma. Não foi a forma que eu queria mostrar, mas isso não importa. O que importa é estarem falando sobre. Já é um começo. Da Record eu achei a mesma coisa. O suicídio entre jovens cresce e já é a segunda causa de mortes nessa faixa etária. Normalmente, adolescentes e crianças dão sinais antes de tentar tirar a própria vida, mas nem sempre é fácil percebê-los. Na reportagem especial de hoje, nós vamos falar sobre a prevenção, os canais de ajuda e o papel da família na superação das angústias dos jovens. Quando tentou se matar, a administradora Carla estava a caminho da adolescência. Tinha apenas 12 anos. Eu quebrei o fêmur, quebrei a bacia, quebrei 7 vértebras da coluna, e quebrei o punho e quebrei esse osso. Quanto tempo para voltar a andar? 6 meses. Foi por um triz. O trauma apagou partes das lembranças da noite trágica. E os motivos, tanto tempo depois, nem parecem mais tão relevantes para ela. Não tem como você listar os motivos, o porquê. Porque eu acho que quando você chega no ponto de falar não dá mais, é quando já tem um monte de coisa misturada, você não sabe mais, ó, esse é esse problema, esse é outro problema, esse é outro problema, esse é um sentimento, para você tentar arrumar essas coisas. Então, você começa a ficar meio desesperado com
um monte de coisa que vão se acumulando, que você não vai resolvendo ao longo do tempo. Aí tem aquela história do gatilho. O meu, eu sei que eu tive um gatilho de fato, mas eu já tava com um monte de coisa acumulada antes. O meu gatilho foi, eu nunca tive mal na escola, nunca tive problema nenhum na escola. E naquele dia eu soube que eu tinha ficado de recuperação na escola. E aquilo pra mim foi, como é que eu vou falar para os meus pais que eu fiquei de recuperação? E daí eu falei pra minha mãe, ela olhou e falou, tá bom, vê aí que dia é a prova. Tipo, não tinha problema. A primeira coisa é falar abertamente sobre o tema. Sem banalizar. Sem banalizar, sem usar nomes fantasmas, né? Falar. Suicídio, vamos falar sobre isso. Existe, são 12 mil pessoas por ano, pelo menos no Brasil, que se matam. Mata mais do que AIDS. Depois da tentativa, foram muitos problemas, inclusive na escola. A escola, acho que ela eu tornei uma ameaça para eles ali dentro. Tudo era um problema. Mas foi acolhida por amigos e pela família. Eu não fiquei, acho que, nem um minuto sozinha no quarto, porque a minha família sempre se revezava. Tia, primo, sempre tinha alguém lá. Ver políticas públicas para esses grupos, né? Chegar próximo das pessoas, falar abertamente sobre o que elas estão sentindo, encaminhar para serviços de saúde física e saúde mental, e que isso seja visto com um pouco mais de naturalidade. Fiquei gravando por 2 horas e meia, mais ou menos. E passar a parte do gatilho também achei desnecessária, sendo que a das coisas que eu mais falei foi da prevenção. Juro, foi a maior parte da entrevista. Foi de conselhos para as pessoas que estão tendenciosas ao suicídio, de pessoas que já passaram por isso, de como tratar o trauma, das pessoas que têm vontade, enfim, da família que conviveu com a pessoa que passou por isso. E não passaram essa parte. Mas tudo bem. Mais uma vez, estão falando sobre. Eu gostei muito da parte do presidente do CVV. Ele falou um pouco do que eu tinha falado e cortaram, que é falar sobre de uma forma natural, que eu acho a parte mais importante. Outra coisa que eu não gostei da reportagem da Record foi que, gente, eu pareço estar com uns 10 quilos a mais. É sério isso? Poxa, me filmaram de baixo, mas eu já sou buchinchuda, né? Claramente, dá pra ver. Mas, porra, filmar de baixo é pra me sacanear, né? Enfim, eu também tava dando mais uma lida em alguns trechos do manual de prevenção ao suicídio e destaquei algumas partes. A primeira delas é: a disseminação apropriada da informação e o aumento da conscientização são elementos essenciais para o sucesso de programa de prevenção ao suicídio. Ou seja, falem sobre suicídio. Falem. Não é tabu, não tem que ser tabu. Nem o manual de prevenção da OMS trata isso como tabu. Uma outra parte. Devido à grande influência, os meios de comunicação podem ter um papel ativo na prevenção de suicídio. Ou seja, obrigada Galileu, obrigada Record e obrigada Band, sabe lá mais quem tá falando sobre. Sim, a ação deles ativa sobre esse assunto ajuda na prevenção. E obrigada Netflix, por mais que falem, eu falei que não ia mais falar dessa série, mas eu não consigo. Obrigada por falarem. Sim, deve falar sobre. Outra coisa que é muito bom no manual, bom se você for olhar, extrair a informação de fato, é que o manual foi feito faz um bom tempo, mas pior que isso, os dados que as pessoas falam que falar sobre suicídio incentiva as outras pessoas com dados científicos são mega antigos. O primeiro e o mais famoso, que é o efeito cascata, que todo mundo fala, é de 1774. Como é que você vai considerar uma coisa que aconteceu em 1774 como regra até hoje? De como esse tipo de informação afeta as pessoas hoje? Gente, não, calma. E todos os outros dados, tudo do século mais novo é do século XIX.
Sabe, gente? Vamos dar uma reciclada nesses dados para as pessoas falarem mais sobre, sem esse tabu bizarro em volta. Uma outra coisa também que é legal, é um pouco repetitiva, aliás, eles colocam em negrito numa caixa preta em destaque no meio da página, que é o relato de suicídio de uma maneira apropriada, acurada e cuidadosa por meio de comunicação esclarecidos podem prevenir perdas trágicas de vida. Sim, mais uma vez, vamos falar sobre. Um outro dado que eu achei bem interessante é que cerca de 25% dos que tentam suicídio buscam atenção médica. A maioria das tentativas de suicídio, portanto, permanecem não relatada e não registrada. Eu acho que tem alguns fatos envolvidos nisso. O primeiro deles, não sei se é bem o primeiro, é o preconceito, o tabu. As pessoas que tentaram e sobreviveram, elas evitam falar sobre, é óbvio. É difícil falar, é difícil fazer as pessoas compreenderem e é horrível o preconceito que tem envolvido nisso. Você vai ser tarjado na testa como louco, como doente, como depressivo, coitado, pro resto da sua vida. Experiência própria. Então eles evitam falar. Então, eles vão procurar ajuda, eles vão relatar sobre. E outro fato, que é bem importante também, é que os planos de saúde não cobrem tratamentos causados por uma tentativa de suicídio. Então, se a pessoa não tem grana para bancar o hospital particular e ela precisa de um tratamento melhor do que o público, ela não vai falar que foi tentativa de suicídio. A família não vai falar que foi tentativa de suicídio. Porque vai ser uma puta grana. É uma fortuna. Uma diária no UTI, uma cirurgia, os remédios, é muito dinheiro. E o tratamento de suicídio envolver dinheiro é triste. Mas é verdade. Isso faz com que as pessoas não falem, não busquem ajuda e não tenham registro daquilo. Gente, a segunda maior causa de mortes no país. Como que não é? É um caso de saúde pública. Tem que ter tratamento para isso de todas as formas. Sabe? Gente, pelo amor de Deus, como é que um plano de saúde não cobre isso? É engraçado que o plano de saúde cobre tratamento psiquiátrico, psicológico. E aí? E o tratamento do hospital não? Um outro ponto sobre o Jornal da Record foi mega, eu achei bastante sensacionalista. Tipo, a música, a luz, tudo, o texto. Achei meio pesado. Mas, pensando bem, isso tem um lado bom. Porque eu acredito que o público-alvo dessa série sejam pais e familiares, pessoas mais velhas. E eu acho que essas pessoas são mais chocadas, assim. Mais impactadas com coisas mais sensacionalistas. Então, tem um fundamento por trás. Assim como a série da Netflix, de novo, ela é bobinha, é de um assunto de adolescente, ou como já vi milhares de pessoas falando, a Malhação americana, que eu nunca vi estupro nem suicídio na Malhação, mas tudo bem. Isso tem um propósito, que é atingir os jovens e os adolescentes e as crianças, pré-adolescentes, não sei, para trazê-las para esse mundo, para falar sobre. É difícil os pais falarem sobre isso, a escola é muito mais difícil. Então, como eles se atraem por esses temas, não sistemas suicídio, mas esses temas crisezinha de adolescente, que é o caso da série, isso faz com que eles assistam a série e acabem sendo confrontados com o assunto suicídio, que não é um tema presente em filmes de crianças, de adolescentes, em séries de crianças e adolescentes. Então eu achei uma ótima forma de atingir o público-alvo. Porque se você for olhar a faixa de pessoas que tentam se matar, tem idosos e jovens. E como é que você vai trazer esse assunto para os jovens? Como é que você vai fazer eles se interessarem a assistir alguma coisa disso? Eu tenho certeza que a grande maioria dos jovens não assistiram a Record, não vão assistir o Jornal da Band. Mas assistem as séries do Netflix, que tem um assunto mais a ver com a vida deles. Não tô falando assunto suicídio, tô falando assuntos crises de adolescente. Então isso tem um propósito, não é só um bobinho. Se você tem 30 anos de idade ou perto disso achou bobinho, legal, quer dizer que eles fizeram muito bem o trabalho deles.
Por favor, gente, presta atenção nisso antes de sair falando por aí. Eles estão cumprindo com o papel que eles quiseram desde o princípio, que é uma questão de saúde pública. Eu vejo isso até como uma causa social. Sim, eu acho incrível a forma que eles abordaram. Tem que ser bobinho para atrair o pessoal mais novo. Low. Mas de forma geral eu fiquei muito feliz como foi a repercussão da série. Eu recebi uma quantidade bizarra de mensagens enquanto estava passando na TV. Não foi nem que depois o pessoal veio procurar, foi durante. E recebi tudo quanto é tipo de mensagem. Das mais bizarras às mais interessantes. Bizarras no que eu digo, tipo, mensagens chuva. Mas enfim, isso a gente descarta. Acontece. Mas tô falando de coisas boas, de pessoas desabafando, contando experiências próprias, contando de casos de pessoas da família e pedindo ajuda. Muita gente pedindo ajuda, pedindo dicas. E de gente falando que usou meu vídeo pra passar para as outras pessoas que estavam... Tipo, amigos que falaram que iria tentar se matar e a pessoa não sabia como ajudar, como falar, como abordar. E usou meu vídeo e... pelo menos falaram que teve resultado bom. Enfim, muito, muito, muito obrigada por todas as mensagens, até as chuvas mesmo. Eu fico muito, muito feliz de ajudar, nem que sejam 2 pessoas, ainda bem que é muito mais de 2. Nem se fosse uma pessoa, já estava valendo a pena esse nível de exposição que eu estou me submetendo. E a ideia é essa, desde o princípio foi essa, foi tentar abordar as pessoas que precisam de ajuda de alguma forma. E eu fico muito feliz de ver alguns resultados disso. E eu queria só falar que eu tô super, hiper, mega disponível para quem quiser, tiver dúvida, tiver que desabafar ou não sei, qualquer coisa. Podem me mandar e-mail, podem me mandar mensagem no Facebook, no Instagram. Meus contatos estão tudo aqui embaixo. Vou pôr aqui embaixo também o link pro Jornal da Record, da Galileu e do Manual de Prevenção para quem se interessar. Tá? Eu acho muito bom as pessoas se interarem sobre o assunto antes de sair falando por aí, que é o que mais tem. Mais uma vez, muito obrigada a todos, mesmo.